É isso aí, senhoras e senhores. Está começando agora mais uma aula do seu curso de oratória psicanalítica. Sejam todos bem-vindos ao curso transmitido pelo Instituto de Formação AMA e o Instituto de Cursos Profissionalizantes Manuel Reis. Nós vamos estar fechando hoje o curso de vocês, sendo assim a última aula. Então, a aula 6 dentro do roteiro programático, comunicação como cuidado. Então, nós vamos ver como é interessante esse tipo de informação que nos traz dentro da temática. Então, o que é uma comunicação como cuidado? Então, todas as vezes que nós olharmos para as primordialidades da psicanálise, nós vamos lembrar que a psicanálise ela vai estar sempre cuidando dessa questão da comunicação, da escuta, do ouvir. E não é uma novidade e sempre vai ser algo complementador. Então, a comunicação como cuidado. A psicanálise, ela preserva, ela atenta muito para isso. Então, como é uma comunicação dentro de uma clínica voltando para o cuidado? Então, como é uma comunicação como cuidado? Isso aqui é muito interessante, passa pela cabeça de muitos terapeutas, né, recém-formados, essa questão comunicação como cuidado, já está falando, né? Tem a ver também sobre o que utilizamos, a nossa língua, as nossas falácias, a forma de falar com os nossos clientes e pacientes dentro de uma sessão terapêutica. Tem pessoas que a gente não pode falar pesado, porque ela já se ofende, porque um pesado que não é um tipo que a gente está falando, né? É, digamos assim, não, eu estou sendo muito duro. Não, às vezes não é duro, é uma forma de falar. Tem pessoas que não estão preparadas, é, tem pessoas que não estão preparadas para receber uma palavra assim um pouco mais direta, né? Elas têm que ser com calma, tal, porque ativa o psique. E como o psique de cada um é bem diferenciado, né? Tem algumas diferenças. Isso envolve também os três elementos psíquicos. Isso também envolve a questão do tipo de não só comportamento, mas o tipo de temperamento. Então, isso é muito interessante. Quando nós falarmos com a pessoa, temos que ter cuidado para não ativar. A questão não é falar estúpido, a questão é falar e ativar os pontos gatilhos digamos assim, de um estado psíquico da pessoa. Então, vejamos, eu fui atender aqui um paciente, um estado muito grave emocionalmente. E ele falava para mim: Eu estou querendo me matar, eu quero me matar. Então, esse tipo de pessoa que pensa, ainda fala, consegue falar, eu tenho que ter cuidado mesmo a forma da comunicação. Porque se eu abrir a minha boca de uma maneira direta e de uma maneira sem cuidado, eu vou ativar pontos gatilhos emocionais. Aquilo que está arquivado para um descontrole, para um surto, para uma crise de ansiedade, uma crise de estresse, ou seja, o estresse interno, externo, etc. Então, eu posso estar ativando. Então, eu, como terapeuta, eu preciso ter muito cuidado. Então, se eu já sei o caso daquela pessoa, eu vou ter que prestar bastante atenção nas relações comunicativas. Então, se nas relações humanas, vou dizer, sobre dois tipos de comunicação, uma se fala da comunicação interpessoal, aquela comunicação que nós falamos no trabalho, falamos em casa, falamos com colegas de trabalho, falamos, enfim.
Já a intrapessoal é aquela comunicação que falamos com nós mesmos, conosco, né? Então, nós temos que ter esse momento de refletimento, a forma de pensar, a forma de entender, parar um pouquinho. Então, isso é muito interessante, essas questões, e a gente entende que a comunicação, ela tem que ser cuidadosa. Então, estando dentro de uma clínica ou não, nós vamos precisar dessa atenção. Aí nós vemos aqui, vamos ver, então, no conteúdo, comunicação como cuidado. Então, na visão psicanalítica, a comunicação como cuidado não se apoia na retórica tradicional ou na persuasão de Paulo, mas na escuta profunda, no acolhimento do sofrimento e na atenção ao que escapa às palavras, isto é, atos falhos. Então, a nossa comunicação como cuidado, ela já foi falado aqui no conteúdo, não se trata de uma oratória tradicional, essa que os profissionais usam para falar, para narrar, etc, etc. Não, ela não está relacionada a essa questão, e sim está relacionada à fala psicanalítica sobre a detecção, o entendimento e a compreensão em relação ao problema dos respectivos pacientes, clientes. Então, é muito interessante nós analisarmos, olharmos cuidadosamente para essa questão. Então, na visão psicanalítica, a comunicação como cuidado, ela vai estar observando sobre a questão no acolhimento do sofrimento e na atenção ao que escapa às palavras. Então, é muito interessante a gente entender essas relações. Então, a comunicação como cuidado, ela se trata no tipo de atenção voltada para o acolhimento, os problemas, as queixas, as dores dos pacientes. Então, falar e escutar tornam-se instrumentos éticos de continência e elaboração psíquica. Então, isso aqui é fantástico, muito interessante. A psicanálise ela tem uma boa apuração na relação comunicativa. Aí nós vemos aqui na sequência escuta e o silêncio, uma coisa muito interessante. A maioria dos terapeutas tem dificuldades de entender quando o cliente ele está em silêncio, há uma crise de silêncio, digamos assim. A escuta e o silêncio, a atenção flutuante. Então, o analista escuta sem julgar ou fixar a mente em uma direção única. Então, ele não vai julgar, ele vai ter que fuçar, analisar, investigar, mas não vai poder julgar. Ah, não, eu acho que está assim. Não. Ele vai ter que estudar o caso, ele vai ter que investigar. Então, o valor do silêncio. Como é que a gente enxerga o valor do silêncio? Qual é a moeda? Qual é a cédula do silêncio? O silêncio não é ausência de contato, mas espaço para o paciente elaborar o indivisível. Então, como é que é isso? Como é que o silêncio não é ausência de contato, mas espaço para o paciente elaborar o indivisível? Então, a gente observa que as pessoas, quando estão em silêncio, ela não está demonstrando que não tem nenhum contato. Ela tem um contato, mas
o espaço, ou seja, o espaço para o paciente elaborar o indivisível. A gente vai ter uma facilidade? Não, mas a gente vai tentar, não é adivinhar, e vamos investigar através de comportamentos, como nós já vimos, a comunicação não verbal. Então, a gente vai entender que o silêncio vai identificar também as representatividades, uma das representações do inconsciente. Então, aí nós vemos acolhimento, dá espaço para o outro falar, organiza os caos internos, sem impor respostas prontas. Então, o silêncio faz parte também. Vamos ver aqui, aprofundando mais em relação ao silêncio na psicanálise. Na psicanálise, o silêncio não é mera ausência de palavras, mas um ato clínico e estrutural. É um ato clínico estrutural. Ele opera tanto como manifestação do inconsciente por parte do paciente, como resistência ou elaboração. Elaboração. Então, aí vocês entendem, nós entendemos que o silêncio vai estar desenvolvendo como resistência ou elaboração. Então, quanto como ferramenta ética e técnica no analista para convocar o sujeito a se responsabilizar pelo próprio discurso. Então, como nós tínhamos falado na aula anterior, então, o paciente ele vai tentar escutar. A maioria dos pacientes vão para uma clínica psicanalítica, psicológica, para ouvir o paciente, ouvir o terapeuta. Para o terapeuta orientá-lo, tal, só que não é uma orientação, e sim uma condução, vai conduzir, vai nortear. E aí, eles às vezes se surpreendem. Eles chegam lá pensando que vão falar muito, não vão perguntar e achar que o terapeuta vai estar lhe orientando, falando muitas recomendações, e aí ele se surpreende porque ele vai estar lá para falar, é ele que vai falar, é ele que vai falar. O terapeuta que fala muito e não deixa o paciente falar, isso não é bom, isso não gera resultados, né? Então, isso é muito interessante analisarmos, porque isso influencia, isso pode trazer para nós dificuldades lá no diagnóstico. Então, precisamos deixar que ele fale e não ficarmos falando, falando, falando. Então, deixa ele falar, mas claro que a gente não vai ficar sem falar, porque a questão da psicanálise ou da oratória psicanalítica é que o paciente ele use as suas palavras como ferramentas, use a, a- as suas palavras como resultado para ele. E a, a escuta do analista vai ser ferramenta para o analista. Então, isso é interessante. Vou repetir. As falácias, a oratória do paciente vai ser muito importante e vai servir para ele como resultado de, digamos, uma construção, uma estruturação e até uma cura, digamos. Então, é muito importante a fala, ele precisa falar. Então, o psicanalista que não deixa o paciente falar, ele pode se prejudicar nas suas sessões. Beleza? Então, aqui nós vemos o silêncio na psicanálise. Isso aqui é interessante. Agora, o silêncio do analista. Ah, professor, eu não sabia exatamente. O silêncio do analista, função ética. Evita oferecer conselhos, conforto ou respostas próprias
é, recusando-se a ocupar, a ocupar o lugar de um saber absoluto. Efeito clínico: criar um vazio que movimenta o paciente, gerando um contraponto à demanda por sentido e permitindo que o inconsciente reverbere, né? Então, aí, como é interessante isso aqui, o silêncio do analista. O silêncio, então, evita oferecer conselhos, conforto ou resposta. Esse silêncio não é ele ficar quieto e não falar, e sim esse silêncio é a forma que ele vai abster-se, ele vai evitar, ele vai evitar falar coisas que são desnecessárias, como por exemplo, não, eu vou oferecer um conselho, não, eu vou te dar conforto, não, eu vou melhorar a sua vida, como discursos de políticos. Não, pode deixar que eu vou cuidar de você. Não, pode deixar. Não. O terapeuta, o papel dele é cuidar. O papel dele é nortear, é orientar, sim, dar conforto. Mas ele não pode dizer que eu vou cuidar, que eu vou ajudar, eu vou curar. Eu não posso ficar falando. Eu tenho que dizer, quando o paciente está afoito, doutor, me ajude aí, você vai me ajudar, não vai? Qual é a resposta que eu tenho que dar? Eu não posso fazer prometimento de político, não posso fazer promessas. E se eu vou dizer o seguinte, seu Pedro, eu como profissional vou fazer o possível para lhe ajudar. Então, nunca posso dizer, não, eu vou te ajudar, não, vai dar certo, não, eu consigo mudar a sua história, não, eu posso fazer tudo isso. Não, a gente não pode oferecer. Então, esse é o silêncio do analista. Aí, quando a gente olha para o efeito clínico, cria um vazio que movimenta o paciente, gerando um contraponto à demanda por sentido e permitindo que o inconsciente reverbere. Então, como é que a gente gera isso? A gente vai mostrar que nós não somos Homem de Ferro e nem Mulher Maravilha. Aí nós vemos o acolhimento. O acolhimento funciona como uma presença discreta que sustenta a transferência sem invadir o espaço psíquico do analisante. Então, esse acolhimento ele vai funcionar como uma presença discreta. Uma presença. Então, o que é uma presença discreta? Como é que funciona essa presença discreta? Quer dizer, eu, como profissional, eu vou acolher aquela pessoa sem dizer que eu vou estar acolhendo, sem dizer que a minha presença é o resultado de acolhimento. Então, terapeuticamente, o silêncio do analista não é um medo. O silêncio do analista não é uma recursão, não é tirar o pé do acelerador. E sim é ele ter cuidado do que ele fala eticamente para não prejudicar o estado psíquico da vida das pessoas. Porque às vezes uma sessão ela pode ser é, um canal também para caos, se o analista não tiver cuidado. Então, é necessário ele pensar em tudo isso eticamente. Agora, a palavra como contato. Como é isso, professor? A palavra como contato. Então, a palavra como contato, verdade emocional. A fala autêntica substitui a defesa neurótica e promove alívio psíquico. Como é isso, professor? Então, a fala autêntica substitui a defesa neurótica e promove alívio psíquico. Então, a palavra autêntica, como nós já tínhamos falado naquelas matérias anteriores, aquela palavra objetiva, aquela palavra direta, sem
ativar relações psíquicas e se direcionar a uma forma que vai estar norteando o paciente. Então, aí nós vemos tato e continência. O modo de dizer no analista envolve cuidado, empatia e respeito aos limites do ego do paciente. Então, a gente sabe que cada um tem um tipo de temperamento. Quando a gente fala ou seja, do ego, do superego e do id, nós vamos entender também sobre essas relações aí que identificam o comportamento. Além da lógica, como é isso? A comunicação terapêutica alcança o desejo e os afetos inconscientes, e não apenas fatos racionais. Então, é isso aqui. A palavra como contato, não como contato de celular, mas uma comunicação entre os dois, o paciente e o analista e o paciente. Então, tudo isso vai estar desenvolvendo essas relações como a palavra como contato, certo? Então, é interessante. Então, a palavra como contato, verdade emocional, a fala autêntica substitui a defesa neurótica e promove alívio psíquico. Então, eu chego para o paciente, ele está melancólico, mas ele vai querer. A sensação é o seguinte: ele vai querer que o estado daquele momento das sessões venham ter um apoio. Então, ele vai achar que o terapeuta vai apoiar o melancolismo dele, não é isso mesmo, porque isso, porque aquilo, etc, etc. Mas não. O analista, vai ter que fazer uma desconstrução para que ele entenda uma relação diferente, a cognitiva, envolvendo a sua própria vida no raciocínio. Então, ele vai entender o que se passa com ele através desse empurrão, da desconstrução que o analista faz, correto? Então, aí nós vemos também a lei da lógica, que nós falamos que a comunicação terapêutica, ela alcança os desejos, né, e os afetos inconscientes. Então, quando nós implantamos a palavra como contato, nós vamos entender se eu indago aquela pessoa, se eu pergunto àquela pessoa, eu vou ter uma resposta. Então, essa comunicação, ela vai ter um retorno. E isso é interessante. Beleza? Quando nós falamos, só comentando sobre a comunicação com o cuidado, só focando aqui essa questão, o terapeuta, o analista, ele vai ter muito cuidado em relação ao que ele pensa, né? O que ele pensa. Então, ele precisa pensar no que ele vai achar do cliente, do paciente, porque senão ele pode julgar. Então, ele vai ter que pensar o que ele vai falar. Ele vai ter muito cuidado no que ele vai falar e do que ele precisa falar para que o cliente ele venha a ser norteado e venha entender o que ele quer falar. Ele vem entender o que ele quer transferir na comunicação. Então, o que que ele quer fazer? O que que ele quer falar? Como ele precisa é, entender que a transferência que ele transferir tem que estar baseado em sua vida, dentro das suas queixas, das suas demandas, das suas relações, e aí ele vai começar a desenvolver outras questões. Então, é muito interessante. É muito interessante entender esse tipo de comunicação. E aí nós vemos também que a comunicação é muito interessante para várias relações. Então, tem pessoas que falam: ah, mas eu não entendo sobre isso, eu não vou captar. Mas
Como entender a comunicação como cuidado na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise, na terapia holística? Como é que a gente vai entender? E aí eu trouxe um recorte interessante para vocês que dentro da psicologia. Então, por exemplo, isso aqui é interessante. A comunicação como cuidado é um ato de usar a escuta e a fala para escolher aliviar o sofrimento, acolher a, a, as pessoas, né? Aliviar o sofrimento e promover a cura. Dentro da psicologia, a comunicação é uma ferramenta. Uma ferramenta de quê? De colaboração e validação emocional. O profissional usa a fala clara, a escuta ativa e o reflexo de sentimentos para criar um espaço seguro. Então, acolhimento, foco e objetivo. Já dentro da psiquiatria, na psiquiatria, a comunicação funciona como uma parte entre o sofrimento biológico e o entendimento humano. O médico usa diálogo para decodificar sintomas complexos e engajar o paciente no tratamento. Aí utiliza também acolhimento prático, foco e objetivo. Agora, a psicanálise. Na psicanálise, a comunicação transcende a troca de informações e se apoia no tratamento pela palavra. O analista escuta o que está além do dito, prestando atenção nas falhas da linguagem e nos silêncios. Aí usa também acolhimento prático, foco e objetivo. Então, as três áreas elas utilizam, mas faltou a terapia holística. Então, o que que a terapia holística ela entende sobre a comunicação? Então, a comunicação para a terapia holística integra o verbal, o sutil e a energia do momento. O cuidado considera a pessoa por inteiro, corpo, mente e espírito. É o que a terapia holística entende. Mas vai usar também o mesmo roteiro da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. Utiliza acolhimento prático, foco e objetivo. Então, essas quatro áreas, elas são fantásticas e elas vão distribuir as suas participações e, digamos, as suas contribuições para grandes resultados em prol, com o objetivo, isto é, de tratar as respectivas pessoas através de uma comunicação como cuidado. Então, eu fui muito claro, independentemente da raça, da cor, da etnia, da língua, do estilo de escolha, do sexo que ele achar, ou na questão religiosa também, em que ele escolher, independentemente disso. Aqui está uma pretensão de que nós vamos atender todos os tipos de pessoas que elas vão buscar resultados, ajuda e eles querem ser tratados. O objetivo é ser curado nas terapias mentais. Vão pensando que vão ser curados do jeito que eles acham. Tomar um remédio, pronto, já sarou, mas não é assim. É um processo delicado, mas também tem resultado desde quando aquela pessoa se submete a estar dentro desse processo de, de uma terapia
que vai estar trazendo resultados para a sua própria vida. Então, isso é muito interessante. A terapia muda pessoas, a terapia ajuda, né? E a gente entende que os casos mais difíceis emocionais passam por um processo e tem resultados. A gente entende que a comunicação como cuidado também respeitar as pessoas, amar as pessoas, nas sessões terem cuidado, né? Sei que cada um passa por um processo vital e a gente entender também que cada relação psíquica, elas precisam ser analisadas e atendidas. E aí a gente vê dentro de um panorama que essa temática ela vai estar voltando muito para o respeito e a empatia, promovendo transformação através da palavra. Então, a palavra, ela não vai matar aquela pessoa. Essa palavra, ela não vai deteriorar a vida daquela pessoa por dentro e por fora. Então, isto é, os sonhos delas não serão pisadas, mastigadas por nós. Nós estaremos trazendo relações que vão mudar a história delas. Elas entram pensando que está acabado e elas vão pensar, estou começando agora a entender o processo cognitivo. Então, ela está pensando que está começando agora um ciclo, pois está terminando. E o outro está pensando que está terminando e está começando agora. Então, tudo isso são relações dentro de uma relação vital que ela é múltipla, ela varia, mas também ela mostra a sua grande importância. Então, a comunicação como cuidado é muito interessante. Muitas pessoas, elas vão deixar de se matar, elas vão deixar de pensar questões que são difíceis da vida, que são conflituosas, como algo que não tem uma resolução ou um gerenciamento. Então, o problema é quando pensam que não há uma resolução, um gerenciamento. Então, é muito interessante nós entendermos essa relação psíquica e essas questões terapêuticas também, as técnicas terapêuticas, a forma terapêutica de uma forma muito eficiente. Então, beleza, meus excelentes, minha excelente Sandra Henrique, nós terminamos aqui o curso, não só a matéria, mas ficamos felizes. Eu acredito que alguém possa ter sido movida terapicamente com algumas palavras que foram aplicadas dentro de um curso que ele é muito interessante, mas a gente não vê esse curso em lugar nenhum, porque foi o lançamento da AMA, da nossa autoria, que inclusive nós estamos desenvolvendo um livro dentro dessa temática. E aí, o livro é um livreto, aproximadamente de umas 60, 90 páginas, até 100 por aí. Mas é importante essas questões, porque a gente sabe que isso vai trazer resultados para os profissionais da terapia que vão estar trabalhando com o uso da mente. Então, beleza. Quer fazer alguma pergunta, minha excelente senhora Sandra? Deixa eu liberado aqui. Tá me ouvindo? Sim, minha excelente. Tá. Não, eu apenas, não seria uma pergunta, apenas eu coloquei aqui como um tópico, anotei aqui na questão do silêncio na psicanálise, né? Que se a gente forçar o cliente a falar, ele pode não ter elaborado ainda internamente as suas dores, né? Para ele saber do que ele vai falar.
E aí pode se apressar algo que depois lá na frente não vai ter resultado. A gente acaba influenciando, né? Exatamente. Porque eu entendo que a oratória dele, do paciente, vai levar ele ao autoconhecimento, né? Não se trata de nós, se trata do paciente, né? Isso mesmo. Isso mesmo. É, foi muito bom Perfeitamente. mesmo ter estudado, ter estado acompanhando as aulas, foi um curso muito bom mesmo. Parabéns, professor, pela iniciativa. Obrigado, minha excelente. E muito bom. Esse a gente vai estar com a segunda turma e, e vamos que vamos. A gente tem um Isso projeto aí. dentro desse estudo, dentro dessa temática, oratória psicanalítica. A nossa intenção é levar para o Brasil inteiro com esse projeto, para que as pessoas entendam mais sobre o que nós queremos falar, queremos explicar acerca dessas falácias que não são uma oratória tradicional, e sim uma oratória dentro da visão terapêutica. E muitos de Uhum, nós vamos precisar entender e falar ali dentro de uma clínica, e vai ser muito interessante. Mas é isso aí, minha excelente. Fico feliz por fazer parte aí desse projeto, concluiu esse curso. O setor vai estar falando com todos aqueles que participaram e concluíram para entregar digitalmente aí o certificado. Muito lindo o certificado. uhum, E aí a gente vai estar apresentando para várias pessoas, mas muitas pessoas quiseram fazer. Confesso, eu tinha dado uma palestra na instituição que eu também dou aula, e aí muita gente procurou e foi entrando, foi entrando, foi entrando, e a gente já sabe que entram várias pessoas, né? Mas aí no final a gente também sabe que ficam os remanescentes. Mas tudo certo. uhum. Fico feliz e estamos juntos. Mais um registro aí da AMA que nós estamos colocando no livro, e estamos indo para o que está por vir também. Então, forte abraço, minha excelente. Daqui a pouco o setor vai estar com a senhora lá na outra sala. Estamos juntos. Isso. Uhum. Até mais. Bom, até mais. É isso aí, senhoras e senhores. Infelizmente, acabou o curso, mas felizmente porque vocês vão receber um certificado lindo de oratória psicanalítica. Não existe no Brasil nenhum esse curso. Esse é o curso de lançamento nosso, justamente dentro do meu livro, o projeto que nós estamos lançando, e eu sou um educador profissional, educador terapêutico também e um motivacional. Eu sou um motivador para que terapeutas sejam formados para ajudar cada vez mais as respectivas vidas. Então, parabéns você que concluiu esse curso. Eu espero que você gostou. Entre lá, nas nossas redes e comunique, fale, olha, eu fiz um curso de oratória psicanalítica com o Dr. Manuel Reis, Salvador, Bahia, e foi fantástico. E você fazendo isso vai nos ajudar, tá bom? Então, forte abraço. Finalizamos esse curso em nome da AMA, o Instituto de Formação AMA, e o Instituto Manuel Reis. Um forte abraço, até mais, até a próxima turma e outros cursos que estão por vir. Até mais.